falar em remodelação endoscópica pós-bypass, que pode ser uma solução inteligente para o reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Bom, o Transoral Outlet Reduction, que a gente sempre conheceu como TORI, é sem dúvida uma alternativa excelente para pacientes que enfrentam reganho de peso após o bypass gástrico. E para adaptar essa abordagem, esse nome TORI, à nossa realidade brasileira, aqui na Angioscópia a gente começou a chamar de remodelação endoscópica pós-bypass. No entanto, gente, como qualquer procedimento, ele tem suas indicações e suas contraindicações bem definidas. A gente não sabia muito sobre isso no passado, mas agora com 10 anos a gente sabe muito bem. E quando a gente fala em contraindicações, a gente não está simplesmente se referindo ao tamanho mínimo da anastomose ou do pouch. Há diversos fatores clínicos e comportamentais que vão determinar se o paciente realmente vai se beneficiar do procedimento. Eu, por exemplo, tenho declinado vários casos e fiquem até o final, porque esse vídeo é curto, porque eu vou explicar como é que alguns colegas também dão uma evitada sem falar que estão evitando, tá? Eu costumo recusar o TORI e eu falo de verdade, quando eu percebo que o paciente nunca teve uma boa resposta ao próprio bypass, ele perdeu muito abaixo do que o esperado do bypass. E por quê? Esse é um forte preditor que a resposta a um TORI vai ser igualmente insatisfatória, já que no contrário do bypass, a tal da remodelação endoscópica, ou seja, o TORI, ela não vai gerar mudanças hormonais. Então, se a pessoa com a mudança já não teve um bom resultado, imagina sem a mudança hormonal. O efeito é puramente restritivo. Se o paciente não respondeu bem ao primeiro procedimento, dificilmente ele vai ter sucesso com ele. Então, não vamos mentir, concorda? Vamos botar as cartas à mesa. Eu também declino casos em que o paciente tem um padrão alimentar desregulado, por exemplo, como o ato de beliscar constantemente, né, todo dia aí, ou apresentar umas outras compulsões alimentares, mas sem o acompanhamento psiquiátrico. Se ele estiver cuidando com um psiquiátrico, tudo bem. Agora, o TORI ele não vai modificar comportamentos alimentares e a falta de um suporte adequado vai comprometer o resultado. Então, muitas vezes os pacientes insistem comigo que comem pouco, mas a realidade é que o padrão alimentar, quando a gente analisa de perto, ele está longe do ideal. E isso inclui consumo frequente de carboidratos refinados, de bebidas calóricas, sejam alcoólicas ou não, né? Excesso de adoçantes que aumentam o apetite, além da tal da alimentação emocional que muitas vezes passa totalmente desapercebida. E aí, outra coisa que entra em peso aí, quando o reganho foi muito grande, o reganho de peso foi muito grande, o paciente já apresenta comorbidades moderadas a graves, a gente precisa de tempo rápido para controlar essas condições antes de qualquer intervenção. E tempo, nesses casos, é um fator crítico. Então, se há uma urgência clínica envolvida, a cirurgia revisional por laparoscopia, ela pode ser sim uma solução mais eficaz e definitiva do que o TORI. Não que a gente não possa chegar lá, só que a gente vai precisar de mais tempo com o TORI. A idade também é um fator importante, porque quanto menos tempo a gente tem para reverter as consequências do reganho, ou seja, quando o paciente é mais velho, mais rápida e mais definitiva tem que ser essa abordagem, porque a gente está correndo contra o tempo. Um outro perfil de paciente que eu evito por TORI é aquele que insiste em hábitos ruins, mas ele acredita que está fazendo tudo certo, o paciente teimoso. Muitos pacientes, eles alegam que comem pouco, que se alimentam bem, se alimentam de uma forma saudável e que o problema está no metabolismo, quando na verdade, quando a gente senta e analisa direito, há erros graves nessa rotina alimentar. E se não houver uma disposição, gente, para mudar, o procedimento não vai ter o impacto esperado. E isso é muito triste, tanto para o paciente quanto para o médico e para a equipe, né? A gente fica igualmente entristecido. Então, se eu declino tantos casos, por que a angioscópia ainda assim realiza tantas remodelações endoscópicas pós-bypass ou tal do TORI? Porque a gente é obstinado, a gente criou um modelo de acompanhamento contínuo, onde o paciente não é só submetido ao procedimento e aí deixado à própria sorte.
A gente mantém um monitoramento rigoroso com a equipe multidisciplinar super engajada para garantir que o resultado seja sustentável, não só aquela perda momentânea, mas que ela se sustente ao longo desse ano que a gente vai estar fazendo parte da história do paciente. E por que os outros centros, a grande pergunta aí, que fazem a remodelação endoscópica, não recusam tantos casos, mas também não realizam tantos procedimentos? Vamos porque eles mantêm os bonzinhos, vamos lá. Porque eles sabem que são pacientes difíceis, que demandam muita atenção e que geram muita dor de cabeça. Então eles cobram preços exorbitantes para desencorajar aqueles que realmente precisam de suporte maior. Nós somos seres humanos, né? A gente evita dor de cabeça. Por exemplo, eu tenho um colega em Nova York, por exemplo, que cobra o mesmo valor por um TORI do que por uma gastroplastia endoscópica completa, sendo que o material que vai ser usado num TORI é às vezes metade, 1/3 do que vai ser usado numa gastroplastia. São escolhas, ele não quer ter o tipo de dor de cabeça lidar com o paciente com reganho. Às vezes esse modelo pode preservar a minha saúde emocional, né, dos médicos, mas também limita o acesso a quem realmente precisa. Então, o fato é que, se você está reganhando peso e acha que está fazendo tudo certo, me deixa falar um negócio, cara. Você não está fazendo. Porque se não houvesse erro, o peso não estaria subindo na balança. Então, o primeiro passo para reverter essa situação é desconstruir hábitos antigos, conceitos antigos e estar aberto a novas estratégias. Aí sim a gente vê que vai resolver. Na Angioscópio, a gente sempre está pronto para te ajudar, mas você precisa estar pronto para mudar. Um beijo e até o próximo vídeo.